e ampliar a consciência da imortalidade. Eu pensei que deve ser uma conversa que deve ter com tranquilidade, né? Porque todos nós já acreditamos na imortalidade da alma. Essa semana, a dona Aldenita disse que teve uma confusãozinha e mudou de ampliando para construindo. Eu falei, agora complicou. Porque eu vou falar numa casa espírita, onde a maior parte já é espírita. E a gente vai construir a consciência da imortalidade para espírita. Porque nós espíritas já temos isso construído, eu creio, dentro de nós, né? Aí eu fui pensar que temos os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Vocês sabem, não sabem? Quais são os 5? Primeiro é a existência de Deus. Segundo, a imortalidade da alma. Terceiro, a pluralidade das existências. Quarto, pluralidade dos mundos habitados. E quinto, a comunicabilidade dos espíritos. Aí eu pensei, pronto, primeiro é Deus, ok. Logo o segundo é a imortalidade da alma. Como é que a gente vai construir uma imortalidade da alma se é algo que já faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita? Aí eu veio uma pergunta na minha cabeça, eu falei, será que isso não está construído já dentro de nós? Que foi sugerido dessa forma, para a gente construir, será que não já está formado, construído dentro de cada um? Eu lembrei do filme de Chico Xavier, que ele estava viajando de avião de um local a outro, não lembro direito, e teve muita turbulência no avião. E o povo começou a se desesperar do avião, com medo do avião cair. E até Chico começou a gritar, valha-me Deus, Nosso Senhor, me ajude. Nossa Senhora, vamos morrer. Com medo de morrer e tal. E a irmã que apareceu para ele e falou, ô Chico, que é isso? Ele, irmão, estou com medo de morrer, não sei o quê. Mas morra com educação, pelo menos, não é isso? Com dignidade. Com dignidade, exato. Não que eu, particularmente, eu acredito que ele fez aquilo para se tornar igual a todos. Eu acho, né, uma opinião pessoal minha. Eu acho que ele não é possível que ele teria medo da morte. Não foi o momento emocional dele? Mas é isso, exato, né? Você vê até Chico, então a gente pode falar, até Chico ficou com medo de morrer. Exatamente. Eu lembrei de uma história que uma pessoa me contou de um mineiro, nascido em berço espírita, criado dentro do centro espírita, faz evangelização, amadureceu, virou trabalhador desse centro, com o tempo se tornou diretor, sempre trabalhando, uma pessoa super honrada, honesta, caridosa. E chegou aos 87 anos, doente, foi hospitalizado, passou algum tempo no hospital e o médico um dia ligou para a casa dele e falou com a esposa dele, acho que fulano de tal, pelo estado orgânico que ele se encontra, ele não vai durar, acho que mais de 2 dias. Ele estava num estado deplorável, grave. E nessa mulher foi com a família visitá-lo, chamou os colegas do centro e foi todo mundo visitar esse senhor. Chegaram no quarto, ficaram orando, tal, dando apoio a ele. Aí ele fez um gesto que gostaria de falar com a esposa. A esposa ficou fria, então. Aí ele falou que não queria conversar em particular com ela. Pediu para os companheiros espíritas saírem do quarto e voltou. Aí ele falou para ele chegar bem perto, porque até a voz estava fraca. Aí ela encostou o ouvido na boca dele e falou, meu amor, ela falou, diga, pode perguntar que eu respondo. Você acredita mesmo que tem vida após a morte? Isso é uma história verídica, né? Não é inventado não. Aí me trouxe isso tudo, me veio uma pergunta na cabeça. Porque tudo que eu costumo ler, estudar, eu trago para a minha vivência, para experimentar o que eu sinto, como é que isso toca em mim. Eu falei, certo? Nós, espíritas, acreditamos de verdade na imortalidade, 100%.
100% acreditamos. Toda regra tem uma exceção. Dona Lolita tem exceção. Acho que outros. É isso. Aumentar o pé. Fragilidade da alma. Aumentar aqui. Seria a fragilidade da alma. A gente vai chegar aí, nessa fragilidade da alma. Aí eu acredito que talvez essa seja uma falha nossa, porque é uma redundância, né? A gente prega a imortalidade da alma, vive uma doutrina que divulga isso como um dos princípios primordiais, básicos. A gente professa isso para todo mundo, mas a gente vive como se acreditasse. Viver cotidianamente. Cada um responde para si próprio. Aí eu trouxe uma questão. Vamos fazer o seguinte: imagine o seu ente mais querido que você tem nesse momento. No caso, eu fico pensando na minha filhinha ali. Vai que desencarna, morre. Como é que eu me sentiria? Se um pai, uma mãe, um filho, um irmão, alguém que é mais apegado, morre. Como é que a gente ia se sentir? Alguns sofrer, alguns choraria, alguns poucos talvez se desesperariam, outros sofreriam, ou todos sofreriam. Ou se não, nós saíssemos daqui hoje, chegássemos em casa, tomássemos nosso banho, jantássemos, deitássemos na nossa cama para poder descansar, e de repente nós ouvíssemos uma voz de um anjo enviado do Senhor, ele falasse para a gente: nosso mestre Jesus Cristo precisa de você hoje ao lado dele. Largue tudo e venha comigo. Mas como é que você provaria que a voz era de um anjo de Jesus? É isso que eu ia dizer. Não era um prometeu. Eu estou trazendo umas possibilidades para a gente analisar até onde vai a nossa crença. Aquilo que a gente professa todo dia, dizendo que acredita, eu creio, tal, morto, tal. Mas morre alguém, alguma possibilidade, a gente se desespera. Ah, ficou com saudade. Tá. Teremos saudade do nosso ente querido. Aí eu lembrei de uma história que eu contava para minha esposa. Em relação a isso mesmo. Ah, eu vou ficar com saudade do meu ente querido e tal. Eu falo pro meu amor, você sai para trabalhar às 7 horas da manhã. Passa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 horas fora de casa. 5 horas longe dos nossos filhos. Se desespera, chora, sofre de saudade. Ah, não, mas porque eu tenho a certeza que daqui a 5 horas eu vou encontrá-los. Não é a mesma certeza quando morre alguém. É exato isso que eu estou trazendo. A gente não tem essa mesma certeza. Ah, mas o tempo é maior. O tempo é maior de uma visão restrita vista daqui da carne. Que se te olha uma visão espiritual, o infinito, isso daqui é uma passagem de segundos. Eu lembrei de Gandhi também. Na Índia, quando nasce alguém, é motivo de tristeza. Quando desencarna, quando morre alguém, eles fazem festa, comemoram a partida desse espírito para a verdadeira vida. Nós que somos espíritas, que professamos isso dos 5 princípios básicos da doutrina, não vivenciamos dessa forma. Gandhi, uma vez, um repórter norte-americano chegou para ele e falou: Gandhi, por que você não se converte ao catolicismo? É uma religião que professa o cristianismo e tal. Ele falou: meu irmão, quando todos os católicos vivenciarem o cristianismo, aí sim talvez eu possa me converter. Mas por enquanto a gente só professa falando, não vivenciando. Então me deixa aqui na minha crença, que é ser pacífico e praticar a caridade. Aí alguns podem dizer, mas tem a lei da conservação, que a gente tem medo de morrer para poder se preservar, se conservar. É algo natural, né, do ser humano. Mas conservar o quê? Invólucro material, perecível, que nós não somos isso que estamos aqui vestidos. Isso aqui é uma roupa grosseira, provisória, muito provisória.
E se fosse uma coisa natural essa lei de conservação, eu pensei em Jesus. Jesus se deixou macular, sofreu, foi castigado, apanhou, foi crucificado, foi morto e sem reagir nada. Eu pensei, será que Jesus não tem essa lei de conservação? Ou será não, com certeza ele tem a visão ampla do Espírito, a qual nós não tivemos a coragem de enxergar ainda. Outra coisa que vai de encontro a essa imortalidade que a gente prega é a educação dos nossos filhos. Como é que nós educamos nossos filhos? Como nós vivemos hoje? Normalmente educamos nossos filhos para ter sucesso, né? Que tenham uma boa escola, para ter uma boa formação, ter um bom emprego, e com isso ter uma casa, né? Um padrão de vida razoável, mas sempre a educação é baseada no ter momentâneo. Essa preocupação primordial, se a gente for analisar, é mais baseada nisso mesmo. A gente passa isso porque é isso que a gente ainda vivencia. Não foi nem tão difícil, eu achei que ia ser mais difícil tentar convencer espíritas de que eles talvez não tivessem essa crença da imortalidade da alma 100% garantida, que alguns falam que tem, mas viram como se não tivesse. Eu achei que para provar a vocês que nós todos não tínhamos, seria mais difícil, mas acho que todo mundo, acho que eu vi balançar na cabeça concordando que talvez não tenha essa crença tão forte como professa que tem, né? Ótimo, isso é um ótimo sinal. Então todos de parabéns. A gente só pode caminhar, sair do lugar quando a gente assume para a gente mesmo que a gente está, digamos, entre aspas, nos enganando, disfarçando aquilo que talvez a gente não sinta de verdade. Aí estamos prontos para poder partir para frente, para caminhar nessa estrada. Outra história que me veio com essa pesquisa da imortalidade foi de Sócrates. Algumas pessoas devem conhecer, né? Filósofo, um dos maiores filósofos da história. É o criador ou um dos criadores da filosofia ocidental. Que ele foi preso, condenado à morte. Naquela época em Atenas, a morte era tomando veneno, cicuta. Ele ficou enjaulado lá na cela. Tinha vários discípulos. E esses discípulos conseguiram uma fuga dele. Compraram o cara que tomava conta da cela. Um deles se disfarçou com as roupas que ele vestia e falou: Sócrates, nós arrumamos tudo, você vai poder fugir nessa noite. Ele falou: fugir? Fugir não, não estou preso. Como não, Sócrates? Você está aqui enjaulado, você foi condenado, amanhã você vai morrer. Ele falou: eu vou morrer? Eu não vou morrer, não. Eu tenho a plena certeza de que não vou morrer, eu vou para algum lugar. Não sei para onde eu vou, mas eu sei que eu vou para algum lugar. E que quem estão presos são eles que estão enjaulados nesses pensamentos sem dar possibilidade de expandir, de aumentar, de ver outras possibilidades. Acabou que no outro dia seguinte ele tomou o veneno, a cicuta e desencarnou. E eu trouxe ele porque eu faço psicologia, eu fui obrigado a dar uma lida na história da vida desse filósofo e é impressionante. Quem tiver oportunidade, eu achei a semelhança dele com Cristo muito parecida. A forma dele tratar os outros, de comportar, de viver com o ser humano. Nunca escreveu uma linha. Tudo que a história que nós temos dele é de dois discípulos mais conhecidos dele, que é Platão. Aristóteles já é discípulo de Platão, mas tinha Platão e tinha outro que Demófilo, não é o nome do sujeito, mas é isso. E quem tiver a oportunidade de dar uma lida em Sócrates vale a pena. Aí, para não fugir muito da nossa filosofia, que é o Espiritismo, eu fui no Livro dos Espíritos, questão 919. Aí é uma das questões que eu mais admiro no Livro dos Espíritos. Que Kardec formula a seguinte pergunta para os espíritos superiores: qual o meio prático mais eficaz
para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal. Os espíritos superiores respondem: como um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. A 919A. Aí eles perguntam: sim. Kardec fala novamente a eles: sabemos dessa máxima que é muito segura, então como nós fazemos isso no dia a dia, na vivência diária? Aí quem responder essa questão é Santo Agostinho, que traz, acho que é a única fórmula pronta a ser seguida por nós. Ele vem dizendo: fazei o que eu fazia quando dentro de vós eu vivia. Toda noite, ao deitar-se antes de dormir, passe uma revista no seu dia. Veja qual foi o bem que você fez, qual foi as ações não tão boas e qual bem que poderia ter feito e não fez. Isso aí eu acho que todos nós fazemos, né? Somos espíritas. Verdade? Isso eu não me preocupei muito não. Eu mesmo comecei a fazer, mas não consegui seguir dia adiante. Ele está muito cansado, deita, não tem nem tempo de pensar muito, às vezes desmaia e apaga e dorme. Porque isso é a prova de que vivemos ainda, olhamos tudo de uma forma material, carnal. Quando a gente se conscientizar que nós não somos isso que nós estamos usando provisoriamente, não somos nem só isso, não somos o perispírito, que chama de MOB, modelo organizador biológico, que projetou esse corpo físico. Nós somos esse ser de luz, que não tem, é atemporal, não tem tempo, não tem espaço. Tentar, mesmo aqui na carne, ter essa visão, conseguiríamos ver a vida de uma forma diferente. Já que assumimos que não temos essa crença 200% fortalecida em nós, aí tem Leon Denis, Joana de Ângeles e até o Zé Luiz Peixinho de Salvador, eles trazem umas possibilidades de exercício para praticarmos, para ir consolidando um pouco essa pequena fé que nós temos já. Exercitar, na verdade. E o primeiro é exercitar a capacidade de desidentificação. Foi exatamente isso que eu estava falando. Que nós somos identificados com o quê? Eu sou Paulo, casado com Débora, pai de 2 filhos. A gente se identifica assim e a gente vê a vida dessa forma. Analisa o que a gente passa, às vezes o outro, dessa visão restrita da carne, da qual nós estamos no momento. Nunca a gente responde: eu sou um espírito. Quando pergunta quem Mas é eu você? tenho um espírito, né? Quem é Porque você? a gente acha que a gente é isso aqui. Enquanto a gente continuar agindo dessa forma, a gente vai continuar ainda tropeçando na vida, no lugar de vezes. É fácil? Não é fácil. É uma questão de vontade e de exercício diário. Joana de Ângeles, num livro Triunfo Pessoal, eu acho, ela diz que a gente tem que, o estado evolutivo da humanidade atualmente necessita de um exercício inicial quase que obrigatório, forçadamente. Todo dia você se força a fazer uma coisa. E com o tempo, vira um hábito. Você acaba se acostumando àquilo. E esse hábito, depois de mais um pouco de tempo, se torna uma virtude. Aí está incorporado ao seu ser espiritual e nunca mais você perde. E é por isso que às vezes a gente é obrigado a fazer alguma coisa nos forçando de verdade. Claro que você vai fazer por algum motivo que você acredite. E aceitando, eu não gosto muito dessa palavra não, de aceitar. Porque aceitar sujeira é uma coisa que você aceita. Para que você aceita? Ou por que você aceita? Você tem que saber o para quê, por que aceita. Eu estou aceitando porque eu tenho... Sempre tem um sentido, né? É isso, mas é bom você saber o sentido porque você aceita com segurança. Claro. Na hora que se for balançado, você vai falar, não, eu estou
seguro aqui, porque eu sei porque eu aceitei. É uma fé tipo concreta, sólida. O segundo item que eles trazem, tem uma frase de Leon Denis que é muito interessante. Não há progresso possível sem a observação de nós mesmos. E seguimos basicamente o que Santo Agostinho nos trouxe na 919A. Agora, meu irmão, meus irmãos, a gente fazer isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem porque normalmente os seres humanos que convivem com nós, no dia a dia, no trabalho, na rua, na escola, são o nosso espelho. Normalmente aquilo que às vezes lhe incomoda, lhe chateia, lhe aborrece em alguém, se você tiver a coragem de olhar para si próprio, é bem capaz que você encontre ou igual, ou muito parecido, ou em alguma instância, alguma coisa daquele tipo. Agora, como é que você vai ter a coragem de enxergar isso em você, algo que você tem aversão? É por isso que tem que ter a crença, tem que saber que você está fazendo, está passando por isso, mas com a certeza de que amanhã você vai ser mais feliz, vai estar mais pleno, vai estar apto aí para frente, um planeta mais leve, mais suave. E para um planeta não, mudar esse que a gente mora. Que a gente poderia deitar hoje para casa dormir e amanhã transformarmos a Terra. A Terra podia virar hoje, amanhã, um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Só era nós querermos de verdade. Como? O que é que torna a Terra um planeta de prova e expiação? A energia pesada que circunda ela, né? Essa energia pesada que circunda o planeta Terra vem da onde? Seres humanos. Do meu, do seu, do dela, dos nossos pensamentos. Por isso que Leon Denis fala que é impossível o progresso sem análise de si próprio e dos seus pensamentos. Poderíamos deitar hoje, dormir e acordarmos amanhã um planeta melhor, mais pacífico, mais feliz. Porque acho que era Gandhi que dizia, se um único homem lá supre a necessidade de milhares e milhões. Tem algumas pessoas aqui, se todos nós amanhã acordássemos amando de verdade, o Cerveira Iambuco já mudaria. Contagiaria Barra Grande, né, aqui perto? Baixa Grande. E assim ia contagiando em todas as cidades até transformar o nosso planeta. A gente quer fazer isso? Todo mundo riu. Aí que tá o negócio. Aí que tá a gente olhar pra gente mesmo e falar, não, eu não estou disposto ainda. Agora por quê? Cada um se analisar. Claro que a gente não vai virar anjo de hoje para amanhã. Mas já poderíamos já melhorar bastante, se quiséssemos. Só assumindo nossos erros e nos esforçando para sermos melhores. Outra coisa que eles trazem aqui, de opinião para a gente ir exercitando, é controlar o físico. Reduzir as exigências materiais ao necessário. Isso aí eu acho que todo mundo vai fazendo, né? Só ter o necessário. O que é necessário para a sobrevivência nossa, seres humanos? Alimentação e as vestes. Vai ficar bem. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, com certeza. Sem pão a gente não sobrevive. Mas se a gente parar em casa, às vezes, olhar para os lados, a gente vai ver tanta coisa que não é tão necessária. A gente acha que é. Isso. A gente achava na hora de comprar, né?
Fala, não preciso daquilo. E fica na ânsia, compra. Depois que comprou, vai perdendo um pouco a utilidade e já vai arrumar uma outra necessidade. Isso aí eu acredito que é uma fraqueza do ser humano. É como Joana diz, é a sede da água do mar. De bebe e nunca se sacia. É porque na realidade nós estamos procurando a coisa errada no lugar errado. Oi? Quase nada. Quase nada. O Chico tem uma frase que ele chega Sim. tem uma frase que ele diz que a coisa mais importante que ele aprendeu na vida é justamente aprender a viver como necessário. Nada bastante. E também essa coisa também que você está falando é muito perto, né? Você, por exemplo, você tem aquela sede insaciável de ter um carro. Você compra um determinado tempo, aquele carro já não tem mais aquela importância. E assim você vai querer sempre estar buscando. Mas é aquela busca A gente cansado, É. que sempre voltado ao quê? Ao material. Quando ao material, ao ter. Quando você busca o espiritual, você relaxa, você está feliz. Da mesma forma, agora é uma busca que. Mas isso Desprendimento, né? eu não vejo tem que ter, né? como maldade nossa, não. Não. Eu vejo como ignorância e falta de coragem. Porque Falta de coragem. de você buscar. É isso. Você falar, não, eu estou sendo egoísta. É só para concluir o Sim, raciocínio, claro. se me permite. Eu estava também ouvindo, né? Você vem em casa e você buscava que nós temos o livre-arbítrio de buscar os bens materiais e construir. Agora, contanto que eles não sejam, que eles não dominem, ou seja, que não sejamos ser possuídos por eles. Podemos possuir, mas que não chegamos ao ponto de deixar com que eles nos possuam, porque aí você já abre campo para o egoísmo, para a arrogância, para a prepotência, você se transforma completamente. Então, Acho que é Leon Denis. O Leon Denis ou é Joana de Anjos que fala que a vontade e o desejo é como um animal selvagem, um cavalo, eu chamo de cavalo selvagem. Pode ser muito útil se nós conseguirmos domá-lo. E pode ser muito perigoso se deixarmos ele solto. A quarta, talvez, exercício que a gente possa fazer é regular nossas emoções. É praticamente isso mesmo, que o desejo, o anseio está incluído. E usá-la, a gente consegue usar a nosso favor, para o nosso aperfeiçoamento moral. Porque as emoções, normalmente nós estamos acostumados de elas serem, fala em emoção, se imagina logo algo fora de uma moral mais tranquila, reta, digamos assim. Eles novamente trazem aqui elevar os pensamentos. O pensamento é a força mais poderosa que nós temos. Se nós tivéssemos consciência plena disso. E Jesus disse, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. A gente não está nem acreditando em Jesus, que é nosso modelo, nosso guia, que veio de exemplo para a gente. Mas não é para desanimar, não. Eu não estou aqui para desanimar vocês, não. Eu acredito que a gente só pode. Isso, a gente só pode sair do local que nós estamos se a gente assumirmos que estamos meio que confortáveis no ponto que estaremos. Não, sou espírita, sou trabalhador espírita, faço caridade. Então, tá bom aqui, né? Mas a gente tem capacidade de ser melhor, se a gente quiser. Aí Leon Denis traz de novo assim pra gente, que não há
não haver assunto mais importante do que o estudo do pensamento, os seus poderes, suas... Eles frisam muito esse poder que o pensamento tem. E até antes de estudar para fazer essa conversa com vocês hoje, eu já vinha falando isso no centro que eu frequento. A gente pode modificar o mundo, se a gente quiser, só através do nosso pensamento. E quando a gente fala em caridade, vamos fazer caridade. Uma grande parte das pessoas pensa logo em dar a alguém. A visão materialista daqui da carne. Às vezes você orar por alguém com vontade dentro de sua casa, no seu quarto, trancado, sem ninguém saber, você está auxiliando muito mais do que, às vezes, não que você te tirar a fome da pessoa que está com fome na rua seja ruim, é lógico que merece ser tirado. Mas talvez uma prece fervorosa, verdadeira, seja mais útil ao espírito do que apenas um alimento da carne. E eu acredito também que é muito mais fácil a gente ensinar as pessoas a pescarem do que dar o peixe a elas. Apesar de ser mais trabalhoso, lógico. Isso também é uma opinião pessoal. Uma forma de a gente fazer essa análise toda que a gente está conversando agora é a gente meditar. Quando a gente fala em meditação, normalmente a pessoa pensa, eu vou ficar sentado, parado ali, quantos minutos, 20, 30 minutos, sem pensar em nada, a gente não consegue. Porque a meditação não é exatamente isso. E realmente, Suzana Rosel, que é a neurocientista brasileira, ela conseguiu medir a quantidade de pensamentos que nós temos diários. Se não estou enganado, é 96 mil pensamentos por dia. Brincadeira? A gente for dividir aí pelos minutos, trabalhando com pensamento. Engraçado que uma outra pesquisa conseguiram detectar, não sei como, porque eu não lembro exatamente quando foi que eu li, que desses 96 mil pensamentos, apenas 5% são pensamentos, digamos, moralmente que faz bem. Equilibrados. Muito bem, obrigado. E o restante tudo é o quê? Para lixeira do nosso planeta. Criar essa atmosfera que a gente respira e reclama todo dia, sem consciência de que somos nós mesmos que criamos. Essa conversa que a gente está fazendo, eu aprendi com minha esposa em casa. Aí ele estava chegando perto do final, ela falou assim, passei a palestra para ela toda e tal, né? Ela falou assim, mas qual a vantagem de a gente crer na imortalidade da alma? Aí eu fiquei pensando e falei, qual o benefício que isso trará para a gente? Vocês fazem ideia de como algum benefício que isso possa trazer? Será salvo. Como? Será salvo no espírito, não no corpo. A única benefício. Também. Também é o único que vale. Não, mas aí quando a gente está passando aqui pelo planeta Terra, a gente não crendo na imortalidade, a gente continua tendo esses anseios, esses desejos desenfreados e sempre em busca de satisfazê-los, porque a gente acredita que, mesmo dizendo que acredita na imortalidade, vive como se não acreditasse, satisfazendo sempre os desejos materiais. E o que gera sofrimento? Os pensamentos nervosos. É os desejos não satisfeitos, não só de material. A gente considera meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, tudo é meu. Meu Deus. Né? Meu Deus. Meu Deus, tudo é meu, né, velho? Esse ego nosso é difícil de ser domado, né? Eu acho Mas que quando a conseguimos. gente acredita mesmo, a gente se desapega. Como os exemplos que a gente tem dos que passaram aqui na Terra, que
que acreditaram e eles se desapegaram. Passaram não. Posso falar? Posso? Recentemente, Você é chefe. olha, tá vendo? Desapega, não tem nada de chefe. Somos todos aprendizes. Recentemente, tio Nilson da Mansão do Caminho, né, desencarnou e Divaldo Franco estava em São Paulo, estava viajando. Então, para mim, ali, foi assim, um exemplo. Ligaram para ele, né? O Divaldo, o Nilson falecendo, vamos enterrar ele. Construíram junto a Mansão do Caminho e tal, amigos, né, viviam na mesma casa. E aí, Divaldo não veio para o sepultamento, porque apenas estava sepultando o corpo. Ele acredita piamente na imortalidade da alma, então ele disse que ele tinha de fazer com Nilson em vida, ele tinha feito e não veio, e continuou fazendo o trabalho dele, que eram seminários, alguma coisa em São Paulo, e não veio. Aí, acreditar na imortalidade da alma é vivenciar. Bezerra de Menezes, a filha desencarnou, ele enterrou e à noite ele estava na doutrinária, a casa espírita. Vamos contar lá de que um médium ele tenha uma ajudinha a mais, vamos dizer assim. No caso de Divaldo Franco, é bem capaz de ser o Nilson ter aparecido lá, ô Divaldo, tô aqui, já larguei a carne lá, viu, velho? Se o Nilson é um espírito bom, Se Nilson tivesse feito isso, ele passava. Mas ele deu a comunicação. sim, logo depois foi. Um ano depois. Isso aconteceu com, segundo os nossos antecessores, né, a Federação de Outros Lugares, de Espíritas, que Pititinga, quando ele desencarnou, o corpo dele estava sendo velado em uma sala, Ele está na comunicação de outra. Então, Quando meu pai desencarnou, precisamos trabalhar isso aí para acontecer eu com não todos disse nós. adeus a ele, eu dei até logo. Meu pai desencarnou agora em 2010. Está indo, eu não estou lhe dizendo adeus, estou lhe dizendo até logo. mas Então, brevemente eu estou lá junto dele. mas eu vi a senhora sofrendo várias vezes. Sim, choro. Saudade. Porque nós estamos aqui na saudade, Mas Divaldo disse que sente saudade de ti, e chora também. Não, ele é ser humano igual a gente, Exatamente. não é melhor em nada. Agora, não choro desesperada. O desespero que não. Choro de saudade, de... Alegria. Gostaria que ele tivesse me visto como estou. Essas coisas que já sabe, né? Mas eu gosto de dizer o seguinte, que nós precisamos lembrar dos nossos irmãos que desencarnaram com alegria, não aconteceu. Mas vamos deixar assim, os mortos enterrar seus mortos. Claro. Nós que estamos aqui ainda vivos, vamos nos conscientizar para a gente viver como se acreditasse. Agora, Paulo, eu vou lhe dizer, eu não sei como é que essas outras pessoas, que pelo menos não têm esse pinguinho de ideia, de crença da imortalidade da alma, sobrevivem. Na crença deles. Não. Eu não sei como é que as pessoas que não são espíritas, que não são como a gente, que já tem assim, Um pedacinho de nada. que já não se conforma e não diz assim, mas porque eu acredito de que não vai acabar aqui. Eu, quando minha mãe desencarnou, quase me Eu não sei como é que essas pessoas vivem aí. porque todo mundo estava chorando, desesperado, e eu estava tranquilo, na boa mesmo. Você está assim, parecendo que não aconteceu nada. Eu falei, minha mãe estava doente, estava com câncer. E aí vi com um desprendimento do sofrimento. E foi o que ela teve. O que você quer comigo? Chamando a atenção, porque ninguém está conversando com ela. Com isso eu não estou dizendo para vocês fazerem o que Peixinho diz para vocês fazerem, viu? O Peixinho gosta de pegar no número da conta da FEB e vocês desapegarem e depositar tudo para ele. Não é isso. Se quiser, eu vou dar uma coisa do lado para poder fazer isso aí, né? É mais perto que a Nós temos um manual na nossa cara, no Evangelho, capítulo 17, um homem no mundo. Não é para a gente não aproveitar da tecnologia, das coisas. Podemos e devemos aproveitar. Agora, como o nosso irmão disse ali, que você não dê mais valor a isso do que a verdadeira vida. É difícil, mas
É questão de se esforçar. O próprio mestre disse que ele próprio, nós saber que tudo isso é necessário. O vestimenta, a comida, só não pode colocar o alimento que não deve os valores espirituais. Faça como eu fiz, eu vivi no mundo e venci o mundo. Vencer, Normalmente a gente se entrega para o mundo. O mundo controla a gente. Apesar de que isso já é uma questão de história também, porque já envolve o capitalismo. Nós somos praticamente teleguiados a viver uma vida padrão, e aqui já vem, né? O padrão certo é esse. Porque falta coragem de a gente olhar para a gente mesmo. A gente parar para poder raciocinar todo dia um pouquinho. E o que foge do padrão é louco. A gente acha louco de louco. É normal. Fanático. A gente vê e a gente vê isso aí, a gente fica parando, né? A doutrina espírita tem como objetivo, né? Estimular o progresso moral, né? Do ser humano, né? Cada um. Cada dia é um exercício árduo, né? Cada um tem que ter. E aí nós vemos, né? Constantemente as pessoas dizerem, rapaz, viva esse dia como se fosse o último dia. Faça isso, faça aquilo, quer dizer, uma desproporção nesse sentido enorme. Quando, é por isso que você analisar, há de você próprio se perguntar e até acreditar na imortalidade da alma, porque quando você faz isso, você está se tornando melhor para que você tenha a sua missão menos, digamos assim, menos sofredor. Né? O fardo fica mais leve. O leve. fardo fica mais leve, né? Digamos assim, o fardo fica mais leve. Mas ao contrário, é por isso que é uma doutrina esclarecedora, consoladora. Aí nesse capítulo 17, que eu falei, no item 10, eu peguei assim uma abreviação rápida do que o homem no mundo. Manda a gente ter piedade. Falando novamente do pensamento, não deixar que se aloje pensamentos mundanos ou fúteis. Sacrificar as frivolidades. Ser alegre, feliz. Porque normalmente a gente vê que o espírita tem aquele cara aqui que ser sujou, não pode rir. Não. Ele tem que ser mais, ele tem que mostrar a felicidade mesmo, que a gente tem um conhecimento, eu acredito, um pouco a mais do que quem não é espírita. A gente sabe que somos destinados a ser felizes, a ser puros. Fomos criados no ato, chegaremos ao arcanjo, ao anjo. E caridade, caridade e caridade. Agora, claro, façamos a caridade material para tirar a fome daquele que tem fome. Mas pensemos na caridade vista do olhar do Espírito. Controlando nossos pensamentos, orando por nós e pelas pessoas, emitindo vibrações positivas para todos que nos cercam. Aliás, que todos que cheguem próximo da gente sintam uma energia leve, suave. Se depois de tudo isso ainda a gente não conseguir, assim, daí eu trouxe uma receita particular minha. Eu copiei Jesus. Faça o que ele fez. Não precisa morrer na cruz, né? Só viva como ele viveu. Eu acho que Chico Xavier foi um desses seres humanos aqui na Terra que mais tentou viver dessa forma. E acho que se a gente pudesse fazer uma entrevista hoje, ou com Chico, com a Irmã Dulce, com Madre Teresa de Calcutá, com esses grandes vultos da história, e perguntássemos para eles, valeu a pena você viver da forma que você viveu? Eu acho que eles responderiam o quê? Valeu, né? Também acho. Para podermos ser que nem Jesus Cristo, precisa a gente não escarnecer um do outro, né? Ou a justiça outros leprosos, e de nós
conseguiria andar entre os decorosos, entre os malucos, os doidos, que a gente vê logo já repulsa. Eu não sou nem tão radical assim, porque a gente não pode sair do arcanjo com o anjo de vez. Que a gente suporte injúrias, sem revidar, compreendendo o momento daquele irmão. Isso já acho que é um ótimo começo. O cara ficar com raiva de você, com ódio, que você emita um bom pensamento para ele, sem rancor nenhum. Se só a gente fizesse isso já é uma grande coisa. Aí depois de conseguir fazer isso normalmente, que isso virar virtude, aí a gente vai aumentando. A gente não tem paciência às vezes com aqueles que estão dentro da nossa própria casa. Familiares dentro da casa espírita. A gente antipatiza um, simpatiza outros. Realmente a gente gosta de uns com mais facilidade, o outro a gente fica meio assim. Espírita que já tem um conhecimento, se esforce nisso. E a maior lição é essa micro-sociedade que a gente está, que é a família. Encarnamos, nascemos de novo exatamente no local, com as pessoas que necessitávamos. Não para poder pagar nada, que o Pai não cobra nada da gente. É apenas para a gente aprender que o erro que nós tivemos cometido no passado, não cometemos de novo. E a vida é exatamente isso. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Eu espero que nós tenhamos tido a capacidade hoje, nessa noite, de ter aberto alguma brecha em nossa mente e no nosso coração, para que o Mestre Jesus possa nos tocar, que saímos daqui hoje de alguma forma um pouco melhor do que quando entramos. Sou muito grato a todos vocês, muito obrigado.